Um abraço a todos, um abraço Marília, estamos começando mais uma edição do nosso Hora H. Ufa, na sexta-feira, como é gostoso chegar na sexta-feira, né? E eu começo aqui o programa e vou para o Flash, dando uma informação que muito me entristece, mas eu tomei conhecimento dela, vou buscar a confirmação dessa informação, mas muito me entristece. Parece-me que é absolutamente verdadeira, uma pena. Os senhores se recordam de uma entrevista concedida aqui ao Hora H pelo diretor-presidente do DAIM, o meu amigo Chico Giacha, Francisco Manuel Giacha, com relação àquelas críticas que ele recebeu na Câmara Municipal, segunda-feira passada, do vereador Zé Menezes. Aí ele até chamou a equipe de reportagem do Hora H na sala dele no DAIM e disse o seguinte: eu quero me manifestar com relação às críticas que eu recebi do Zé Menezes. E naquela ocasião, ele contou, os senhores acompanharam a entrevista, está no Facebook do Hora H, facebook.com/HoraHTV, você pode ver. Ele disse o seguinte, que as críticas que ele recebeu foi porque ele teria negado uma certidão solicitada pelo Zé Menezes em favor de alguns empresários, que estão construindo ou vão construir um loteamento com casas, 48 casas na zona norte da cidade. Ele teria negado uma certidão dispensando a obrigatoriedade de fazer um poço profundo naquele local para abastecer essas 48 novas unidades habitacionais. E aí, por conta disso, dessa negativa, ele falou: não posso dispensar a construção do poço profundo porque a região norte da cidade, onde está esse loteamento, é a que mais sente falta d'água. Como é que eu vou dispensar a obrigatoriedade de um poço profundo? Teria negado essa certidão, a renovação da certidão, porque a certidão já é do governo passado, dispensava a construção do poço profundo. O pessoal lá, me parece, não teve a responsabilidade e o cuidado necessário com relação a isso, porque como é que você vai, na região que mais falta água, fazer mais 48 casas, dispensar da construção de um poço? Resumo da ópera: ele teria negado a renovação da certidão e até eu vi o documento, eu vi essa certidão, realmente estava lá que era obrigado a construir o poço profundo. Enfim, e por causa disso, o Zé Menezes teria então feito algumas críticas ao Giacha. Se é exatamente assim ou não, cada uma das partes tem liberdade para se manifestar. O Giacha se manifestou, o Zé Menezes, por mais que eu tentasse, por mais que tivesse combinado entrevistas comigo, acabou, na verdade, não tendo condições de fazê-lo, o que eu lamento muito, mas continuo com o espaço aberto aqui. Ocorre que eu tomei conhecimento hoje, e isso me entristece barbaramente, que a certidão foi concedida. Então, num primeiro momento, bateu o pé dizendo que a certidão não seria renovada, porque a anterior do governo passado dispensava o poço profundo, e essa certidão, que é que permite fazer os financiamentos pela Caixa Econômica Federal, tem que ter essa certidão, sendo de um jeito ou de outro, porque tem que garantir o abastecimento de água. Ou é o DAIM que garante o abastecimento, ou é quem está construindo o conjunto habitacional, para que toda a documentação seja ingressada na Caixa, permitindo o financiamento dos imóveis pelas pessoas interessadas. Então faltava esse documento, ok? E aí muito me entristece saber que foi negado num primeiro momento, e aí alguns dias depois, 2 dias depois, 3 dias depois, não sei quanto, parece-me o pedido não foi mais feito ao Giacha, e sim ao prefeito, e o prefeito determinou, ou teria determinado, se eu preciso confirmar ainda, que o próprio Giacha emitisse a certidão permitindo fazer o loteamento de 48 casas na Zona Norte, a mais crítica no abastecimento de água da cidade, dispensando a necessidade do poço profundo. Eu só tenho a lamentar, porque se a gente tivesse água sobrando na cidade, beleza, mas falta água pelo menos meio-dia, todos os dias, na Zona Norte. Ali o pessoal não tem jeito, ali a falta d'água ali é gritante. Não acaba o Ribeirão dos Índios, não tem poço profundo, aquilo vive uma situação de penúria, vazamento para tudo quanto é lado, e de repente mais 48 casas, e ao invés de sustentar, bater o pé, falar: não tem como, tem que ter um poço aqui. Não. Um nega,
vai no chefe, o chefe liga, fala, você é meu subalterno, emite aí. Se de fato isso aconteceu, eu fui informado que sim. Se de fato isso aconteceu, e olha que eu vi a outra certidão negando a dispensa, sustentando a obrigatoriedade de construir o poço profundo. Se de fato aconteceu da emissão de uma outra certidão, meu amigo, é da gente perder a esperança de tudo. Absolutamente perder a esperança de tudo. Porque as velhas e mesmas práticas de antes é o jogo político, o jogo dos interesses prevalecendo sobre a realidade, triste realidade da falta d'água. Se não tivesse falta d'água na Zona Norte, tudo bem. Mas não é assim. Olha, é com pesar, é com tristeza, com profunda decepção que eu dou essa informação. Tomara que não seja verdadeira, que não se confirme. Mas quem me deu a informação é fonte fidedigna, absolutamente segura. E eu só tenho a lamentar. Diz que já está, inclusive, no banco, lá na caixa, protocolada a nova certidão, contrariando aquela primeira que exigia o poço profundo. A vaca foi para o brejo, meu amigo. Infelizmente, os interesses outros prevalecem acima da realidade dos fatos. Que pena. Jornalismo com credibilidade. Informação de qualidade. Hora H, com Ailton Medeiros. Para quem exige a verdade dos fatos. Hoje é sexta-feira, dia 15 de março, dia da escola, dia mundial dos direitos do consumidor e internacional contra a violência policial. Hoje é dia também dos santos João Clemente e São Longino. Em 1493, Cristóvão Colombo retornava para a Espanha depois de fazer a primeira viagem às Américas, que havia acontecido um ano antes, 1492. Em 1967, a República dos Estados Unidos do Brasil passava a ser denominada República Federativa do Brasil. Em 1975, nessa data, acontecia a fusão entre os estados do Rio de Janeiro e da Guanabara, prevaleceu o estado do Rio. Em 1990, no dia de hoje, Fernando Collor de Mello tomava posse na presidência da República do Brasil. Faltam 291 dias para o final do ano. E está começando aqui a edição de número 64 do Hora H pelo canal 15 da NET, a sua TV comunitária. Economize energia elétrica com o SHED europeu da Estruturas Metálicas Brasil. Cobertura de estruturas metálicas com grande capacidade de iluminação e ventilação natural. Ecológico e sustentável. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança na sua obra. Oferece. Muito bem, vamos aos destaques principais da edição de hoje do Hora H. Fique ligado, preste atenção, para bom entendedor, o risco e o cisco quer dizer Francisco. Tiroteio na joalheria. Agente penitenciário que trabalhava como segurança segue em estado gravíssimo na UTI do Hospital das Clínicas. Ele foi atingido na cabeça e está em coma. Ladrão baleado de raspão no abdômen foi operado e deve ter alta em breve. Caso Vinícius. PMDB ingressa na ação e leva novos documentos aos desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Presidente do partido garante que há fatos suficientes para decidir o caso de uma vez por todas. Asfalto. Licitação pretende comprar asfalto em metro quadrado e não em metro cúbico, para tapar os buracos dos concertos das redes de água e de esgoto. Há uma diferença gritante nisso. A Codemar poderá participar da licitação, mas somente se estiver com a documentação regular, e parece que não está. Servidores. Pauta com reivindicações da campanha salarial será protocolada na Prefeitura nesta sexta-feira. Categoria quer 15% de aumento real nos salários e cesta básica na forma de cartão de compras. Com estas e outras notícias, está começando o Hora H desta sexta-feira.
Vamos iniciando o nosso programa, edição dessa sexta-feira, tem informações importantíssimas. Muita gente pode até querer associar a informação de hoje com a tal da bomba que se espera aí na cidade. Volto a dizer, um risco e um cisco quer dizer Francisco para o bom entendedor, mas não se deve misturar as coisas, ok? Acho que mais tardar quarta, quinta-feira da semana que vem, a gente tenha um novo posicionamento e esse novo posicionamento aí sim vai começar a elucidar essa história toda da tal da bomba. Mas hoje, prestem atenção, fiquem ligados no programa porque há algumas informações, algumas pistas, pelo menos eu captei isso aí, foi o que eu captei. Já. Quero destacar aqui o Jornal da Manhã, edição desta sexta-feira, que traz na capa: violência, agente leva tiro na cabeça ao tentar evitar roubo à joalheria. Segurança chegou a balear criminoso que foi ameaçado pela população. Outros 2 suspeitos foram detidos. Isso aconteceu ontem no meio da tarde, bem no centro da cidade, na Eduardo Joalheria. Tem fotos bastante fortes, eu pediria até que a gente pudesse exibir aí as imagens que nós fizemos. O nosso Facebook, o facebook.com/HTV, está com mais de 5.000 acessos só nesse caso aqui, de ontem para hoje, para os senhores terem uma ideia. Olha aí as imagens do cinegrafista Eduardo Dias, congestionou todo o trânsito na 4 de abril, ali na esquina com a Paz Leme. Olha, a polícia no local, protegendo aquela região onde houve a tentativa de assalto, a troca de tiros e 2 pessoas baleadas. Infelizmente, o agente de segurança, qual é o nome dele? Sebastião Rodrigues de Moura, agente penitenciário. Olha aí, o óculos que ele usava, tem um furo bem na lente do óculos, tá vendo? Bastante sangue no chão, inclusive massa encefálica que ficou no chão ali, houve perda de massa encefálica. Sebastião Rodrigues de Moura, agente penitenciário que tentou evitar o assalto, tem 50 anos de idade, infelizmente o estado dele é muito grave, muito crítico. Houve até a informação no final da noite de ontem de que havia morte cerebral, isso não se confirmou, repito, não se confirmou. A assessoria de imprensa do Hospital das Clínicas, através do jornalista Carlos César, passou a informação ainda há pouco para o Hora H, dizendo que já foram feitos diversos exames, houve perda significativa de massa encefálica, ele está em coma, precisa estabilizar o estado clínico dele para ser submetido à cirurgia na cabeça, onde ele foi baleado. Essa cirurgia poderia ter acontecido e os médicos até previam fazê-la na noite de ontem, madrugada dessa sexta-feira, mas acabaram numa segunda avaliação, esperando um pouquinho mais, tentando estabilizar uma situação clínica para depois submetê-lo à cirurgia, que é extremamente invasiva. Imagina uma cirurgia na cabeça. Eu quero mais uma vez ratificar, ele está vivo, não teve morte encefálica, morte cerebral detectada, não. É gravíssimo o caso dele, mas há esperança sim, muita esperança. Foi feita tomografia, ele passou por avaliação da equipe neurológica do Hospital das Clínicas, ele está internado na UTI B, lá do Hospital das Clínicas, e fica torcida aqui para que ele tenha a estabilidade do quadro clínico para ser submetido às cirurgias necessárias para então buscar uma recuperação. Esse é o agente penitenciário que estava trabalhando, coitado, lá, dando uma segurança na região, e acabou, ao ver a tentativa do assalto, 3 ladrões, todos armados, ele foi tentar impedir o assalto e foi baleado na cabeça. O ladrão, você vê como é que são as coisas, né? O outro que é trabalhador, pai de família, ganhando a vida honestamente, é baleado na cabeça. E o ladrão, o Jonathan Camargo Grégio, ele foi baleado de raspão, tem 22 anos, marmanjo, podia estar trabalhando, né? 22 anos, o Jonathan foi baleado de raspão no abdômen, já passou por cirurgia ontem mesmo, caso tranquilo, não tem gravidade nenhuma, e deve ser liberado do hospital já nas próximas horas, mais tardar nos próximos dias. Ele está, obviamente, com policiais fazendo a escolta dele, porque vai em cana, assim como foram em cana os outros 2 comparsas dele nessa tentativa de assalto. Fica a nossa torcida aqui
para o Sebastião Rodrigues de Moura, para que se recupere, que dê tudo certo, né? Embora seja muito grave, muito sério o quadro, em nenhum momento o Hospital das Clínicas falou o contrário, sempre trabalhando com essa informação da absoluta gravidade do caso dele. Mas se Deus quiser, vai dar certo, até porque é trabalhador, que a gente não concorda é com ladrão, com bandido, não é verdade? E no bandido tira de raspão. Oh Deus! A gente volta logo após o intervalo, já já. A gente vai tratar aqui de assuntos extremamente importantes e que podem mudar o rumo das coisas política e administrativamente se falando em Marília. Já já. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil, qualidade e segurança. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Gália, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacri. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bordion, 815, Santa Antonieta. Posso salvar vidas, sou doador de sangue, né? A necessidade é da população pelo sangue. Todos os tipos de sangue, eles são importantes e estão em falta. Quem pode doar sangue? Adolescentes de 16 e 17 anos, pessoas saudáveis, ter acima de 50 quilos. Muito bem, estamos começando mais um bloco de notícias do nosso Hora H. Eu peço muita atenção para os senhores a este assunto que vai para o ar agora. Desde ontem, esse é um fato absolutamente novo, desde ontem que o PMDB de Marília, o PMDB, também faz parte do caso Vinícius. Todos sabem, o caso Vinícius se iniciou aqui em primeira instância, com a apelação feita à Justiça por parte da coligação PSDB-PTB e o PT, do ex-prefeito e ex-candidato a prefeito Tiziano Toffoli, e o PSDB do ex-candidato a prefeito Daniel Alonso. Os dois é que ingressaram com a ação, que cassou o Vinícius aqui em primeira instância, anulou os votos atribuídos a ele, os senhores se lembram disso. Ele recorreu ao tribunal, conseguiu uma liminar com efeito suspensivo da decisão aqui de Marília até o julgamento de um recurso dele no TRE, Tribunal Regional Eleitoral em São Paulo, para confirmar ou não a sentença aqui de Marília, ok? No recurso mandado para São Paulo, já você não vê mais a atuação em defesa da sentença aqui de Marília por parte dos advogados do PT, por exemplo. Pouco apareceram ou nada apareceram. Ficou apenas o pessoal ligado à coligação PSDB-PTB. Então já teve gente desistindo no meio do caminho, ou pelo menos dando muito a entender dessa desistência,
indicando a existência daquele acordo político no final do ano passado, depois das eleições e antes da posse do atual prefeito, entre o atual prefeito e o ex-prefeito, que todo mundo comentou, eles negaram, mas enfim, todo mundo com a pulga atrás da orelha, e isso cada vez mais ficando evidente, principalmente por conta da aprovação da planta genérica, de afogadilho, o IPTU que está aí, a arrecadação a mais que a prefeitura obterá com esse IPTU abusivo e por aí vai. Isso tudo é chover no molhado, todo mundo já sabia. Agora, depois de iniciado o julgamento e de ser paralisado por 3 pedidos simultâneos de vistas, 3 desembargadores pedindo vistas do processo, e com 2 votos favoráveis à manutenção do Vinícius na prefeitura, nesse momento, nesse ínterim, no intervalo desse julgamento, acontece um fato novo. E qual é esse fato novo? O PMDB ingressou na ação na condição de litisconsorte. O que vem a ser isso? Ele não é o principal da ação, mas ele integra, ele passa a ter o direito de apresentar, inclusive, documentos, provas, fatos novos ao caso. Pode, inclusive, existindo essa admissibilidade, essa admissão, existindo essa condição por parte, sendo reconhecida, melhor dizendo, por parte do tribunal, até de, quem sabe, pedir uma sustentação oral para poder falar na retomada do julgamento, ok? Então o PMDB entra como litisconsorte, podendo juntar novos fatos, provas e documentos ao processo que já está em andamento e em fase de julgamento na segunda instância. Para representar o partido, foi contratado, entre outros, o advogado Ademir Souza e Silva, que é um especialista em direito eleitoral. Já atuou em pelo menos 30 casos que a gente tomou conhecimento aí, para manter ou tirar prefeito, vereador do cargo, enfim, atua muito nessa área em diversas cidades do Brasil, ok? Ele já esteve ao menos 3 vezes em São Paulo para tratar deste assunto. Ontem, ele despachou pessoalmente com 7 desembargadores que julgam o caso Vinícius. Repito, ontem ele despachou pessoalmente com 7 desembargadores que julgam o caso Vinícius. Então, tem quem propôs a ação, PSDB, PTB, mais o PT. Mas o PT já caindo pelas tabelas, a gente não vê nenhum esforço jurídico nessa segunda fase do processo, nessa segunda etapa, segunda instância. Quem fez o que fez até agora foi o pessoal que impetrou pelo PSDB, PTB, e agora entra, paralelo a eles, também o PMDB. Na condição de litisconsorte, quero sempre deixar claro isto aí. Então vejam, senhores, por telefone, o doutor Ademir garantiu, falamos com ele, que dispõe de provas e de elementos contundentes, esta a frase, provas e elementos contundentes que vão ajudar a elucidar as dúvidas que foram determinantes para Vinícius já ter obtido 2 votos favoráveis no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Quais foram os argumentos da desembargadora relatora do caso, Marli Ferreira, e que foi seguida no seu voto pela juíza Clarissa Campos Bernardo, que é também da Câmara que está fazendo o julgamento, da turma que está fazendo o julgamento lá no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Qual é a alegação básica? A alegação básica é que não há vínculo nenhum do Vinícius e do Serjão, o vice-prefeito, com os veículos de comunicação onde teria ocorrido abuso durante o período eleitoral, abuso reconhecido em primeira instância pelo juiz eleitoral de Marília, Dr. Silas Silva Santos, mas que a relatora e a juíza, lá no TRE, os 2 votos manifestados até agora, entenderam que não tem como estabelecer, não tem como reconhecer esse vínculo. Se o advogado, Dr. Ademir, está dizendo que tem provas e elementos contundentes que vão ajudar a elucidar as dúvidas levantadas por elas, o que é que tem? Alguma coisa que contraria isto. Ele não descarta, o advogado, a possibilidade desses votos serem mudados diante dos fatos novos que estão sendo apresentados. Ainda não foram todos eles apresentados, depois eu falo sobre isso. Há instantes, a equipe do Hora H esteve com o presidente do Diretório Municipal do PMDB, o ex-candidato a prefeito Antônio Augusto Ambrósio Tato, que é parte interessada, participou da eleição, tem todo o interesse do mundo no desfecho desse caso, sim ou não, mas o desfecho desse caso para encerrar
de uma vez o processo eleitoral de Marília, que ainda está em aberto, ainda está sob júdice, como a gente diz no termo jurídico. O Tato concedeu entrevista ao Hora H, apresentou argumentos e justificativas para o partido dele ter ingressado neste caso Vinícius, neste momento. Muito provavelmente deve ter conseguido alguns documentos, algumas provas, agora, tão somente agora. Por isso ingressar agora. Mas há um outro motivo que ele vai alegar para os senhores, vai explicar para os senhores, e que nós pegamos a entrevista e editamos os trechos principais, para que a gente tivesse assim uma contundência maior no que foi falado e um esclarecimento maior da entrevista concedida pelo Antônio Augusto Ambrósio. Prestem atenção, eu vou repetir pela terceira vez. Para bom entendedor, um risco e um cisco quer dizer Francisco. Veja. Já está ingressado, já foi colocado no TRE a nossa intenção e as nossas... o que realmente nós vamos fazer. Documentação? Deve ter, porque nós tínhamos um dossiê disso daí tudo, sabe? E deve ter. Então o PMDB não ingressaria para chover no molhado, está apresentando fatos novos. Para mim entrar, é como entrar numa concorrência, como eu entro. Eu não entro para perder. Entra para decidir? Entro para decidir. Por que o PMDB decidiu ingressar também nesta ação do chamado Caso Vinícius? Como eu havia notado que os dois partidos que entraram com a ação lá, eu sabia que tinha feito acordo no final do ano, mas eu confiava na decisão lá em São Paulo e que os partidos aqui estavam realmente sérios nessa demanda aí, certo? Então eu não precisava, dois, já era suficiente, desde que fosse sério. A partir de uma reportagem que eu li no jornal, eu percebi que não era sério. E eu tinha a obrigação moral, pelo tudo que eu falei na campanha, em relação à minha postura, em relação à prestação de conta para praticamente 8.000 pessoas que confiaram em tudo que eu falei. A hora que eu li o jornal, eu não pude ficar fora. O que é que disse essa reportagem? O que é que trouxe essa reportagem para o senhor deu? Foi uma reportagem que saiu no Jornal da Manhã, acho que é Oswaldo Bordurinho, coisa assim, que o Daniel Alonso afirmava que ele jamais queria caçar o Vinícius. Nem eu queria caçar o Vinícius, já falei, não tem nada contra o Vinícius, contra a família, não tenho nada contra. Mas são documentos, são coisas que foram feitas que não são dentro da lei. Então você não pode jamais, não sei quantos votos ele teve, mas todas as pessoas que votaram nele e viram a declaração dele, eu não sei como é que eles estão se sentindo. Eu não quero que os 8.000 que votou em mim sintam a mesma coisa de mim. Eu estou ingressando por esses fatos e outros fatos. Esse eventual acordo que o senhor está falando aí seria do atual prefeito com o Ticiano na questão da planta genérica de valores. E a declaração agora do Daniel Alonso, o senhor sentiu que estava faltando alguém mais nessa ação, seria isso? Eu acho que não foi só eu que senti que existe esse acordo. Eu acho que a imprensa séria de Marília sentiu. Eu acho que a população que está vendo o que está acontecendo também sentiu. Você sabe que eu não queria ser prefeito dessa cidade se tivesse essa cidade, pessoas comandando dignamente, se essa cidade nossa não fosse a tranqueira que está. Não tem aonde você olha que não está errado. Eu li o que o Dr. Silas explanou e ele foi muito feliz, ele foi muito correto nas afirmações. É inquestionável tudo que está ali. Há fatos novos, então? A gente já tinha fato suficiente para que essa... Já tinha. A gente está apurando aí alguns documentos que possam ajudar nesse momento. E eu conto com a justiça. Agora... O senhor está confiante na mudança de rumo, inclusive dos votos que já foram atribuídos? Olha, cada cabeça é uma sentença. Cada um sabe o que faz. E eles sabem o que faz. Se eles quiserem mudar o rumo,
bom para eles. Subsídios o partido está levando para o Tribunal Regional Eleitoral. A gente, volto a dizer, a gente tinha tudo pronto para ingressar. E nós não ingressamos, porque, como eu falei anteriormente, nós tínhamos a confiança no trabalho do Dr. Silas e a confiança que pelo menos não tivesse feito esse acordão de 3 partidos. E está no jornal. Lá está escrito que daqui 2 anos tem eleição, que vai ser candidato a deputado, entre linhas, de 2 em 2 anos, que não queria cassação, que tem o apoio de governador. E eu falo em meu nome, em nome das pessoas de bem, em nome dos 8 mil que votaram em mim, que querem a mudança dessa cidade. Eu não decepcionei vocês, estou aqui de peito aberto para falar que eu vou entrar na briga por vocês e também pelos outros. Hora H. E aí, senhores? É um fato novo, é um fato que pode trazer novos rumos para esse julgamento tão aguardado do caso Vinícius. A pergunta que eu fiz ao Tato com relação ao ingresso na ação é para chover no molhado? Porque se não tem fatos novos, se não tem provas novas, se não tem documentos novos, vai ingressar para quê? Só para dizer que está participando? Então ele justifica que ingressa porque sentiu que o PT fez acordo com o atual prefeito, ou se não o PT, o ex-candidato a prefeito Tiziano, que é aquela história da Codemar, enfim, é o que circulou na cidade toda. Então uma baixa nesse processo por parte dos representantes partidários ligados ao Tiziano. Depois, pelo que saiu publicado na imprensa, das declarações do Daniel Alonso, ex-candidato a prefeito, dando a entender que está tirando o pé do acelerador neste caso, aí o Tato então se sentiu na obrigação, como participante do último processo eleitoral e parte interessada, obviamente, no ponto final dessa história das eleições, que o caso ainda não acabou. Nós ainda estamos com a eleição em aberto. Nós não sabemos quem é que de fato vai continuar, vai ser prefeito, se o atual que está aí por força de uma liminar, com uma medida precária, ou se vamos ter outra eleição para escolher um outro prefeito. Então, nessa condição, ele se sentiu na obrigação de ingressar. E aí a gente pergunta, essa pergunta é fundamental. É para chover no molhado? Que história é essa? Ele diz, quando eu entro para decidir. Está muito seguro, pelo que a gente sente na conversa com o advogado e na conversa com ele, nas entrelinhas, é de que há algo muito importante que vai mudar absolutamente o rumo dessa história. Eu fiz até um desenho aqui. Eu disse ontem que muito provavelmente hoje nós estaríamos apresentando, porque a gente estava negociando a possibilidade dessa entrevista, que de fato acabou acontecendo, porque o pessoal não queria falar agora nem isso aí, mas pô, se já protocolou no Tribunal Regional Eleitoral, se já teve audiência no pé da orelha, no pé do ouvido com os 7 desembargadores, se já começaram a juntar documentos, me parece que os documentos mais importantes só vão chegar lá por volta metade da semana que vem, vão chegar a conta-gotas, e o último deles é que seria a bomba atômica, que eu estou aqui esperando para saber efetivamente do que é que se trata. E eu disse, o que a gente provavelmente divulgará amanhã será a ponta do iceberg. Não sei se dá para ver o meu desenho aí, tem como ver? Dá? Então, tá vendo aqui o mar e a ponta do iceberg. Olha o barrigão do iceberg aqui embaixo, tá vendo? Esse barrigão enorme aqui do iceberg. Dá para dar um foco aqui? Olha o Eduardo mostrando o desenho do iceberg. Olha lá, aquela pontinha para cima. Aí, foca bem. Aí, a pontinha para cima. A água aqui, ó. A pontinha do iceberg. E olha o tamanhão dele aqui embaixo. Então, o que a gente está vendo hoje, pelas informações que nós obtivemos, é apenas a ponta do iceberg. A parte com o alto poder de explosão ainda virá. E de tudo quanto é lado, pelas informações que nós temos. O que vai acontecer? Eu não fiz nada de errado, estou tranquilo, sentado aqui, esperando para dar a notícia. Agora, quem fez algo de errado
e muito errado, é bom botar as barbas de molho porque o pau vai torar. Vamos mudar completamente o assunto, mas depois eu volto nesse aí também. O DAIM vai comprar asfalto e precisa comprar asfalto para poder contratar uma empresa para fazer asfalto, para poder tapar os buracos onde faz conserto das redes de água e de esgoto aqui na cidade. Que os buracos estão todos escancarados por aí, mesmo no centro da cidade, tem lugar aí com buracão, com a bocona para cima, vai ficando cada vez mais profundo pela passagem dos veículos e ameaçando até mesmo romper o próprio serviço que foi feito e nada de asfalto. A prefeitura não contrata 1 metro de asfalto para resolver o problema. Então o DAIM vai contratar, está abrindo uma licitação, a semana que vem estará aberta essa licitação, segundo o presidente do DAIM, o Francisco Manuel Giacha, e a pergunta é a seguinte: primeiro, Codemar, que é a Companhia de Desenvolvimento aqui de Marília, econômico aqui de Marília, a Codemar, empresa de economia mista, a prefeitura que detém a maior parte das ações, é coisa nossa, vai continuar fazendo esse asfalto? Não vai? Poderá participar da licitação, mas só será aceita, admitida na licitação, no certame, se estiver com a documentação em ordem. Me parece que ela não tem certidão negativa previdenciária e isto impediria a Codemar de participar. De qualquer forma, está aberto desde que comprove que está regular. Segundo, a compra desse asfalto, curiosamente, não será em metros cúbicos, e sim em metros quadrados. Você vai dizer, mas o que isso tem a ver? Tudo. Quando você compra em metros cúbicos, é que você vai usar demais e tem um preço. Quando você compra em metros quadrados, você vai usar pontualmente, que é o caso do DAIM, e o preço é outro. Há uma economia grande. Agora, quem vai dizer tudo isso para a gente, vai falar sobre essa licitação, é o Chico Giacha, presidente do DAIM, que eu entrevistei nesta sexta-feira. Veja aí. Já tomamos medidas junto ao nosso setor de licitação, determinamos que seja contratada uma firma especializada em pavimentação para que aplique cerca de 5 mil metros quadrados de asfalto nos buracos providenciados pelo DAI, executados pelo DAI, então os reparos do DAI serão realizados. Não aqueles da pavimentação, mas sim aqueles que o DAI realmente efetivou. Agora, isso é suficiente, essa quantidade? Não, não é, mas para o momento dos recursos do DAI, sim, para que a gente possa realmente começar a fazer alguma coisa. Agora, Giacha, por que metro quadrado e não metro cúbico, que geralmente se utiliza para a compra de asfalto? Eu não entendo porque administrações passadas pagavam em metro cúbico. Se os buracos são tão rasos, não há motivo para você pagar em metros cúbicos e por medida de economia nós vamos fazer por metro quadrado a concorrência. O senhor admite que terá uma economia de quanto nessa compra? Eu acredito em 20% do valor. Comprando por metro quadrado ao invés de metro cúbico. Corretamente. Isso daí são todas medidas saneadoras que nós estamos tomando no DAI, visando sempre a economia do poder público. Agora a pergunta que tem que ser feita, essa compra não poderia ser feita junto à Codemar? A Codemar, se ela tiver condições, ela entra na licitação e nas mesmas condições que outras empresas. Nós não damos preferência para ninguém. Quando o senhor fala em condições, seria documentação regular? Realmente, nós não admitimos nenhuma irregularidade. Nós queremos as coisas corretas. Se a Codemar tiver condições de participar da licitação, ótimo, muito bem. Quando a licitação estará aberta? A partir da semana que vem. Ora, A Codemar só poderá participar, será admitida se estiver em situação regular. Me parece que as compras, os contratos feitos com a Codemar, inclusive no final da gestão passada, a gestão do Toffoli, também não foram corretas, porque a empresa não estava em situação regular. Emitiu apenas um documento, um ofício, dizendo que estava em fase de regularização, o que não teria acontecido ainda. Agora, a Codemar que se explique, tem até assessoria de imprensa lá que podia fazer contato aqui para dizer se a situação é regular ou não é, se pode ou não pode participar dessa licitação. Vamos mudar o assunto novamente? Vamos falar dos servidores públicos municipais. Nós temos uma grande audiência entre os servidores. Está pronta a pauta de reivindicações da campanha salarial dos servidores públicos municipais, que será protocolada ainda nesta sexta-feira na Prefeitura. É notícia exclusiva que os senhores recebem aqui no Hora H. Servidores estão pedindo reajuste salarial com base na inflação do ano, 6,9%, 7% mais ou menos, mais o aumento real de 15% que eles estão pedindo. Tinha servidor reivindicando 30% de aumento real. 15%, eu duvido e eu dó que sejam concedidos.
Tinha gente querendo o dobro. Nossa senhora, é difícil, hein? Difícil. Eles estão pedindo também a volta dos pagamentos para o último dia de cada mês e o vale de compras no valor de, no mínimo, R$ 150 ou mais próximo possível do valor da Câmara, que é R$ 350, em substituição à cesta básica em espécie e mercadorias, como é entregue atualmente. O Mauro Cirino, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Marília, fala deste assunto ao Hora H. Veja aí. Nós vamos estar protocolando hoje essa pauta, só vou aguardar os demais membros das outras associações estar assinando essa pauta conosco. E assim que tiver tudo assinadinho, nós vamos estar protocolando ainda hoje e já procurando marcar uma reunião com o prefeito, com os secretários, para que a gente possa discutir os elementos da pauta. Quando essa reunião? Bom, aí vai ficar a critério da administração. A gente vai forçar o máximo possível para que seja o mais breve possível, até porque a nossa data base é 1º de abril. Então, quanto mais cedo isso ocorrer, é melhor para a gente discutir esses elementos e procurar ver onde a gente consegue chegar para o bem do servidor público. Quais as reivindicações básicas? Vamos começar por salário. A principal dela aí é o salário. Nós estamos requerendo o INPC do período que está dando em torno de 7% e mais um ganho real que foi decidido em Assembleia, nós estamos lutando por 15%. Aí tem outros elementos importantes, que é a questão das horas extras. A gente está correndo atrás do pagamento dessas horas extras. A questão de 10 dias de férias. Até um tempo atrás a Prefeitura tinha a possibilidade do servidor, em vez de tirar 30 dias, ele retirava 20 dias e os outros 10 convertia em dinheiro. Isso foi cortado, nós vamos estar reivindicando também esse pagamento. Questão de cesta básica. Vamos estar entrando numa discussão aí a respeito se permanece a cesta ou se a Prefeitura tem condições de nos dar um vale, né, ou um cartão compra ou depósito direto em conta. A gente procura aí estar o mais próximo possível do que vem sendo pago na Câmara Municipal. Entendemos que todos são servidores e o direito seria iguais. Então, nós vamos lutar por isso também. E tem outras questões, como pagamento de licença-prêmio, né, a volta do pagamento dos servidores para o último dia do mês. Sempre foi assim, há mais de 30 anos o servidor vinha recebendo no dia 30 ou 31, e no final do ano passado o Toffolo infelizmente mudou essa data para o 5º dia útil, e isso tem prejudicado os servidores, por quê? Todos eles, a maioria, 90%, 99%, baseado no último dia do mês, então suas contas geralmente vencem nessa data. Com a alteração para o 5º dia útil, então tem atrasado o pagamento, o servidor tem arcado aí com juros, moras, então a gente vai procurar o mais breve possível resolver essa questão também. Pois é, notícia exclusiva, está ingressando hoje, está sendo protocolada hoje a pauta de reivindicações dos servidores e abrindo, já deflagrando as negociações da campanha salarial. Agora quero ver nesse clima todo de instabilidade política e administrativa que nós vivemos, se o prefeito vai ter cabeça para negociar, primeiro ponto. Segundo, se isso não contaminará o processo de negociação da campanha salarial. Porque tem coisa para acontecer aí que vai deixar muita gente de cabeça inchada e sem condições de pensar em outra coisa que não seja naquilo. A gente volta logo após o intervalo. Aguenta a mão aí que tem mais notícia importante aqui. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil, qualidade e segurança. Ano novo, vida nova. Sua casa merece produtos da Enlace Enxovais. Cama, mesa e banho com requinte e glamour. Aromatizantes, chinelos de quarto, pijamas,
kits toalhas e toda a linha de toalhas gigantes Budemeyer, além de travesseiros, roupas de cama e banho Altenburg, no alvo da moda, que revertem parte das vendas para o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer. O que você procura, do jeito que você quer, com as melhores condições de pagamento. Enlace Enxovais, loja 16 da Galeria Atenas, pertinho do estacionamento. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Galha, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacrim. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bordion, 815, Santa Antonieta. Iniciando mais um bloco de notícias, o último bloco de notícias desta edição do nosso Hora H. Eu recebo aqui vários e-mails, não dá tempo, obviamente, de fazer leitura de todos, vou destacar aqueles que se assemelham mais com a característica do programa, que é voltado para toda a comunidade. É da dona Maria Pereira, do Palmital, elogia o programa, mais uma vez, muito obrigado. Precisamos da sua ajuda junto ao DAEM, porque já foi pedido várias vezes o conserto de um vazamento grande de água na rua Almirante Barroso, altura do número 886. Atenção, pessoal do DAEM, vamos dar uma atenção para essa gente lá na rua Almirante Barroso. É vazamento de água, não podemos ter desperdício de água. Almirante Barroso, na frente do número ou proximidade do número 886. O problema também é que no local o asfalto está afundando. E a dona Maria Pereira está dizendo, eu temo pela minha filha, que passa de moto ali todos os dias, vizinhos que tem carro e passam pelo local, e de repente afunda tudo aquilo e engole a motocicleta, a menina cai, engole o carro, diz que é uma situação preocupante. Então, vazamento de água importante na rua Almirante Barroso, próximo ali da altura do número 886. Aí ela agradece, deixa o telefone completo, dona Maria Sebastiana Pereira, deixa o endereço, o telefone, tudo certinho, mas pessoal do DAEM é só ir lá na rua Almirante Barroso, ok? Então tá aí mais uma informação. E já que a gente está falando do DAEM, vamos continuar falando do DAEM. Vem vindo uma nova polêmica por aí. Quem vai pagar a conta da instalação de mais 26 hidrantes na cidade? Eu informei outro dia 17, né? Aumentou 26 novos hidrantes. O presidente do DAEM, o Chico Giacha, entende que a taxa dos bombeiros que nós pagamos, os contribuintes marilienses pagam, junto com o IPTU, tem essa finalidade também, manutenção de toda a rede de segurança contra incêndio também. E ele já agendou até uma reunião com o prefeito para discutir o assunto, porque não é bolinho não, viu? Cada hidrante, esquece o hidrante, isso daí já existe. Mas toda a instalação dele custa por volta de R$ 1.500 cada um. 26 vai dar quase R$ 40 mil. Veja a entrevista do Chico Giacha e uma nova polêmica. Será que a taxa dos bombeiros vai carregar recursos para cobrir isso aqui? Ou a gente ainda vai ter que pagar? É pagar duplamente, né? Paga a taxa dos bombeiros e depois paga aí na instalação dos hidrantes. A gente paga tudo nesse mundo aqui, às vezes 2, 3, 10 vezes a mesma coisa. Fala, Giacha.
Nós estamos providenciando, a pedido dos bombeiros, por questão de segurança da cidade, a instalação de 26 hidrantes em todo o território urbano da cidade. Já na próxima semana, já estamos providenciando o material necessário para a instalação desses hidrantes em locais estratégicos, como postos de gasolinas, igrejas, aeroporto, fórum e outros lugares que realmente merecem esse tipo de atendimento. Quem definiu os locais? Os locais são definidos pelo bombeiro. A questão de segurança cabe ao bombeiro e a nós a instalação. Por outro lado, também, nós estamos discutindo com a prefeitura quem vai pagar esse serviço, por conta que existe uma taxa de bombeiros e o DAI não pode assumir todas essas despesas. Mas isso é de menos importância, são questões administrativas que serão solucionadas. A verdade é que, a partir da próxima semana, vamos instalar esses hidrantes. Agora, os hidrantes em si já existem, já foram adquiridos? Já estão todos no nosso depósito, é preciso do material para a complementação, que nós temos que cortar a rede mestra, não é qualquer rede, é a rede mestra, e fazer a interligação. Isso tem um custo. E esse custo já está estimado para 26 hidrantes? Já está bem estimado, ele é bem alto e o DAI não está em condições de instalar os 26. Mas eu acredito que a prefeitura vai nos ajudar nesse importe. O senhor já sabe o valor? Não tem o valor calculado, porque esse material ainda, vamos ver o que a prefeitura vai colaborar, o resto o DAI colocará. Mas não afetará a instalação, com certeza começa na semana que vem. Não, é questão de segurança, isso é primordial, isso daí está desde a administração passada para ser realizado e não foi. Agora nós vamos tomar essa iniciativa. E aí, a taxa dos bombeiros que a gente paga vai cobrir isso aí? São 40 mangos, hein? Para quem está lá contando moeda para cobrir todas as contas do DAI, como está o Giacha, 40 mil conto é dinheiro, barbaridade. Vai jogar essa bucha para o prefeito. Agora volto naquela questão do loteamento lá das 48 casas na Zona Norte, no Santa Antonieta. E aí? A certidão que exigia poço profundo no local para abastecer de água aqueles novos moradores daquela região crítica no abastecimento de água. Aquela certidão realmente foi concedida de maneira diferente do que era, porque teve uma eu vi, exigindo poço profundo. Agora diz que já está na caixa uma outra não fazendo mais essa exigência. O prefeito teria cedido aos interesses políticos e até mesmo empresariais, porque não neste caso? E outra, de quem é aquela área, aquele terreno? Tem muita gente passando mensagem aqui perguntando de quem é. Eu vou levantar tudo isso, na segunda-feira a gente vai. Porque é aquela história, né? Depois que deu entrada, que a coisa está andando, quem é dono da área acho que recebe, né? Então, querer saber quem é que é o dono da área, quem é a construtora. Esse caso agora vai ganhar, obviamente, visibilidade. Temos um caso aqui, foi solicitado um pedido de ajuda para toda a imprensa, para nós inclusive aqui no Hora H, de uma pessoa, nós temos aí a fotografia, este moço é o Érico Carvalhar, ele estaria desaparecido, ele é representante comercial, trabalha com a Netum Cosméticos, atende salões de beleza, lojas especializadas no ramo, estaria desaparecido desde o último dia 11, nós já estamos no dia 15, tem 4 dias então que a família está dando o moço como desaparecido. A última vez ele teria sido visto em Veracruz, parece-me pelas informações que nós recebemos através das redes sociais, que o carro dele e os pertences foram encontrados, acho que ontem, mas ele não. E está todo mundo desesperado à procura do Érico. A gente deixa aqui, inclusive, o nosso telefone, 3454-5959, 3454-5959, para qualquer informação de quem souber do paradeiro, qualquer informação sobre a localização do Érico Carvalhar. Chegou o pedido de ajuda aqui, está aí a foto dele. Quem puder informar, por favor, está todo mundo aí preocupado. Quero voltar para a gente já encaminhar o programa para o seu encerramento. Eu tenho aqui a lista, gente, a lista dos 26 hidrantes que vão ser instalados. Tem vários locais, na Nelson Spilman com a Goiás, Nelson Spilman com a 9 de Julho, na Mato Grosso com a Matias Albuquerque. É o Corpo de Bombeiros que definiu a instalação dos novos hidrantes, né? Aterro dos Pinheiros com a Alameda dos Manacás, Capitão Alberto Mendes Júnior, ali perto do Corpo de Bombeiros, do Quartel dos Bombeiros, tem lá perto do aeroporto, na Zona Sul também, perto do Fórum tem também, Hospital da Unimar, lá perto tem também,
vários locais, né? A cidade praticamente inteira. Quem assina a relação dos 26 hidrantes é o capitão da Polícia Militar, comandante lá dos Bombeiros, Renato Marcel Carbonari. Então está aqui a relação completa dos locais que serão atendidos com os novos hidrantes. Outra informação bem rapidinha: pela 4ª vez seguida, a Indurb está notificando e convocando, através do Diário Oficial, edição dessa sexta-feira, candidato aprovado em concurso público para ocupar o cargo de engenheiro de trânsito. No caso, trata-se de uma mulher, é Débora Bianco, 4ª classificada no concurso, que deverá dizer para a Indurb se ela aceita ou não o cargo de engenheira de trânsito do município de Marília. Nós não temos engenheiro de trânsito ainda. 3 chamados anteriormente não aceitaram, agora vai para a 4ª classificada. Além dela, estão sendo convocados também mais 2 agentes para o GAOC e um pedreiro. O prazo de comparecimento à Indurb vai até o dia 21. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa rapidinha aqui para colocar, que a gente está recebendo mensagens de todos os tipos, já a própria sessão da Câmara Municipal já encaminhada para a gente, para a próxima segunda-feira e por aí vai. Bom, eu vou deixar os demais assuntos que eu estou recebendo aqui para depois, para outra ocasião, porque senão a gente não vai conseguir encerrar o programa, né? Já falei aqui do moço que está desaparecido e eu quero, para encerrar, voltar naquele assunto, que é o assunto que está causando grande polêmica na cidade, grande curiosidade, a tal da bomba que se diz que tem para estourar. Um passo importante em direção da informação completa dessa tal de notícia bombástica foi revelada hoje, foi dada hoje, a meu ver, que foi o ingresso do PMDB como litisconsorte na ação do chamado caso Vinícius. Inclusive com o presidente do partido garantindo e o advogado que está cuidando do caso, o doutor Ademir Souza e Silva, garantindo que há provas, há documentos, há elementos novos, inusitados, inclusive com capacidade para influenciar até a mudança dos votos já atribuídos no caso Vinícius na primeira parte do julgamento que foi suspenso por 3 pedidos de vistas. Aliás, o primeiro desembargador devolveu o processo ontem, quinta-feira, no tribunal. Agora o segundo desembargador pega o processo, tem mais 5 dias úteis para ficar com ele, até 5 dias úteis em média, e depois veio o terceiro desembargador para ficar analisando o processo todo mais um tempo, até 5 dias úteis. O que a gente tem de informação a mais, e os senhores infelizmente vão ter que passar o fim de semana com a pulga atrás da orelha, tanto quanto eu, é de que tem um detalhezinho aqui de que um documento em particular, mais forte, mais contundente, chamado de principal, ainda não foi juntado pelo PMDB no caso Vinícius, nessa ação como litisconsorte nesse processo. Diz que isso deverá ficar mais para adiante e que é esse o ponto X da questão. É onde o português erra na conta, é onde o japonês arregala os olhos, é onde a onça bebe água. E só para matar o assunto e encerrar. Isso tudo, esse conjunto probatório novo, com capacidade, segundo dizem, para alterar o rumo das coisas como vinha até agora, no caso Vinícius, tem potencial apenas para mexer na questão eleitoral ou não?